Olha, a dívida do governo americano, 36,2 trilhões. É um número que, nossa, mal dá para processar, né? É gigantesco. E a pergunta que fica martelando é: para quem os Estados Unidos devem essa fortuna toda? Exato. Temos aqui um artigo que mergulha nisso e hoje a gente vai tentar seguir essa trilha do dinheiro, sabe? Ver quem são os credores de verdade. Ok, vamos desvendar isso. E olha, já começando, tem uma coisa que surpreende muita gente. O quê? É que assim, a maior parte dessa grana toda não tá na mão de governos estrangeiros, tipo como a gente ouve falar da China, Japão. Ah, é? Eu sempre pensei que fosse mais para fora. Não, uma fatia bem grande mesmo é dívida interna. Eles devem pra eles mesmos em boa parte. Interna. Como assim? Tipo, o governo devendo pro governo? Exato, uma parte é isso, é. Basicamente tem duas categorias grandes de quem segura esses títulos, sabe? Certo. A primeira é o que chamam de dívida pública. São títulos que pessoas, tipo eu e você, bom, mais investidores qualificados, né? Sim, bancos, fundos. Isso, bancos, fundos de pensão, fundos mútuos e, claro, governos estrangeiros e outros investidores lá fora também compram. Ok, essa é a parte mais óbvia, talvez. E a segunda são as participações intragovernamentais. E o que é fascinante aqui são fundos do próprio governo americano. Uhum. Tipo, o Fundo da Seguridade Social, o do Medicare. Eles pegam o dinheiro que sobra lá, o superávit deles, Sei. e compram títulos do Tesouro com essa grana. Basicamente, é um bolso do governo emprestando para o outro. Caramba, tente fazer isso com sua própria carteira. Emprestar de você mesmo com juros. Pois é, parece estranho, mas é um mecanismo contábil e de investimento para esses fundos gigantescos. Entendi. Então, tipo, a Seguridade Social recebe mais do que paga hoje, e para essa grana não ficar parada, ela compra título do governo, que aí rende juros para ajudar a pagar os aposentados lá na frente. Exatamente essa a lógica. E se a gente olhar os números lá do fim de 2024, fica bem claro. Como é que fica essa divisão? Olha, governos e investidores estrangeiros detêm mais ou menos 8,5 trilhões. Dá uns 23,5% por aí. Menos de um quarto, então. Isso. Aí tem o Federal Reserve, o banco central deles, com uns 13%. O Fed, ok. Os fundos do próprio governo, essa parte intragovernamental que falamos, tipo Seguridade Social, Medicare, mais uns 20%. Certo. E a maior parte, olha só, uns 42% está na mão de investidores domésticos, bancos americanos, seguradoras, fundos de investimento locais e até pessoas físicas americanas. Então, peraí. Quase 2/3 da dívida está em casa, com americanos ou instituições americanas. Exatamente. Para quem opera no mercado, para um gestor de portfólio, saber disso é fundamental. Muda a perspectiva, né? Com certeza. E como funciona essa coisa de pegar emprestado na prática? São os tais títulos do tesouro, os treasuries? Isso. Aqui é onde fica realmente interessante para o nosso público investidor. Os treasuries, que podem ser T-bills, notes, bonds, dependendo do prazo, são a ferramenta principal. Basicamente um contrato, né? Me dá dinheiro agora, te devolvo com juros depois. Perfeito. E porque todo mundo quer. Países, bancos centrais, fundos de hedge, fundos de pensão globais, porque são vistos como o ativo mais seguro do mundo. É o tal do Porto Seguro, a base de muita carteira de investimento por aí. Entendi. Segurança é a palavra-chave. Mas e os estrangeiros? Mesmo não sendo a maioria, China e Japão ainda são grandes, né? A gente ouve muito sobre a dependência da China. São relevantes, sim, mas essa ideia de dependência excessiva é um pouco exagerada. Ah, é? Se a gente pegar dados recentes, tipo novembro de 2024, o Japão tinha 1,09 trilhões, a China 768,6 bilhões. Então o Japão tem mais que a China. Tem. E, assim, se conectarmos isso ao quadro geral, eles compram esses títulos por razões estratégicas, não é caridade. Que tipo de estratégia? Ajuda a manter a moeda deles estável em relação ao dólar, facilita o comércio internacional deles com os Estados Unidos e é uma forma de guardar reservas internacionais num ativo super seguro e líquido. É política econômica e cambial pura. Faz sentido. E o Fed, o Banco Central com 13%? Ele comprando dívida do próprio governo. Qual o impacto disso? O Fed compra treasuries no mercado aberto, né? A ideia principal é influenciar a economia. Como? Quando ele compra, ele injeta dinheiro no sistema bancário. Isso tende a baixar as taxas de juros de modo geral, tornando o crédito mais barato
e, teoricamente, estimulando empréstimos, investimentos, consumo. É uma ferramenta de política monetária. Entendi. É para fazer a roda girar. Exato. Agora, a pergunta de 1 trilhão. Bom, de 36 trilhões de dólares. Os Estados Unidos não podiam só, sei lá, ligar a impressora e imprimir dinheiro para pagar isso tudo? Essa pergunta sempre aparece. E, tecnicamente, bom, eles emitem a moeda de reserva do mundo, o dólar. Então, uma capacidade teórica existe. Mas tem um mais gigante aí. Gigante. Isso levanta uma questão importantíssima sobre as consequências. O risco seria absurdo, Inflação. galopante, descontrolada. Uma perda total de confiança no dólar, talvez até um colapso financeiro global, dado o papel do dólar. A história está cheia de exemplos trágicos, né? A Alemanha de Weimar, mais recentemente Venezuela, Argentina. Imprimir dinheiro sem lastro é jogar com fogo, destrói o valor da moeda. Péssima ideia, então. Claramente. Claramente. Então, o que tudo isso significa? Essa dívida de 36,2 trilhões, ela vai ser paga algum dia? Ou a gente vive com ela para sempre? Olha, pagar tudo, zerar a conta, bem improvável. O que se faz na prática é rolar a dívida. Rolar? Como assim? O governo emite novos títulos do Tesouro para conseguir dinheiro para pagar os títulos que estão vencendo. É um ciclo. O perigo real não é nem o tamanho absoluto da dívida em si. É o que então? É a capacidade de continuar pagando os juros dessa dívida. Se as taxas de juros subirem muito ou se a economia americana entrar numa estagnação feia, aí sim o custo de carregar essa dívida pode ficar pesado demais, insustentável. Entendi. Então, resumindo a ópera. A dívida é enorme, sim, 36 trilhões, mas a maior parte é interna. Americanos, fundos do próprio governo, o Fed. Isso. Os estrangeiros são importantes, Japão e China na frente, mas não dominam e compram por estratégia. Os treasuries são a base, o ativo seguro. Certo. Imprimir dinheiro para pagar? Nem pensar. Risco de caos. E o jogo é mais administrar, rolar a dívida, do que sonhar em quitar. Exatamente. E o artigo que a gente usou como base, ele fecha com uma reflexão bem forte. Qual? Que todo esse sistema complexo pra caramba, ele depende de 3 coisas. Confiança mútua entre todo mundo, taxas de juros que não explodam e crescimento econômico contínuo. Se um desses pilares fraquejar, Aí a coisa complica. complica. A dívida não é só um número frio, é quase um termômetro desse equilíbrio delicado. E fica a provocação do autor. Se essa dívida toda realmente não importasse, por que todo mundo continua agindo como se ela importasse tanto? Fica aí pra gente pensar.